quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. E eu sei que vocês estão aí se perguntando, teacher do céu, que roupa é essa? O que tá acontecendo? Pessoal, isso daqui é porque na aula de hoje nós vamos falar sobre physical descriptions, que são as descrições físicas. Só que nós vamos fazer isso de um jeito um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre costumes, ou seja, fantasias. Por isso que eu tô aqui de rainha de copas, entendeu? Olha só. Então, o próprio livro de vocês, ele traz uma entrevista que a Lily faz com o Ash, que é o amigo dela. Vamos dar uma olhadinha? Eu gravei e vocês podem acompanhar aí pelo livro de vocês mesmo. Vamos lá? Galerinha, aqui na página 11 do livro de vocês, do Classbook de vocês, nós temos um texto chamado A Theatre Star, ou seja, uma estrela do teatro, by Lily Foster, por Lily Foster, que é a personagem do livro de vocês. Tem um listening, eu vou colocar para vocês ouvirem, é uma entrevista, beleza? Deem uma olhadinha, porque depois nós vamos falar sobre algumas coisas muito importantes que tem nesse texto aqui para o nosso conteúdo, tá bom? Dá uma olhadinha aí no listening. Listening 26. Listen and read Lily's interview in the school magazine. Answer. A Theatre Star by Lily Foster. Hi, Ash. What does your dad do? He's an actor. This month, he's in a play at the theatre. In the play, he isn't very well. What's the matter with him? A lot of things. He's got a cold, a headache, toothache, earache, a stomachache, and a cough. It's very silly. What does he look like? Normally, he's got short, fair hair. He's short and thin. But in the show, he wears a costume. He's got a long, curly black wig. He's got a black moustache. He wears a big red hat. He isn't good looking. He looks very funny. Olha só. Então aqui nós acabamos de escutar a entrevista que a Lily tá fazendo com o Ash, que é o amigo dela, lembra? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa entrevista, ó. Hi, Ash. Olá, Ash. What does your dad do? O que o seu pai faz? He's an actor. Então ele é um ator. Eu vou até pegar um marcador aqui pra gente... Vamos de yellow. Não, de green. Então, ó. He's an actor. Ele é um ator. This month, he's in a play at the theatre. Então, esse mês, ele está em uma peça no teatro. In the play, na peça, he isn't very well. Ele não está muito bem. Essa frase aqui, ela é muito importante para o nosso conteúdo. He isn't very well. Ele não está muito bem. What's the matter with him? Essa pergunta, galerinha, pode guardar aí no coração. Lembra quando eu falo na sala para vocês guardarem algo no coração? É porque é importante. Então, guarda aí no coraçãozinho. What's the matter with him? Qual o problema com ele? O que ele tem? Essa daqui, galera, é a pergunta que nós vamos usar toda vez que nós estivermos falando de problemas de saúde, quando eu quero perguntar para alguém o que essa pessoa tem, certo? What's the matter with? E aí a pessoa, him, é ele, tá bom? Então, qual o problema com ele? Mas poderia ser you. What's the matter with you? Qual o problema com você? What's the matter with her? Qual o problema com ela, tá bom? Guardem essa pergunta então. Aí, o Ash responde, a lot of things, muitas coisas. He's got a cold, então ele tá com resfriado. A headache, dor de cabeça. Toothache, dor de dente. Earache, dor de ouvido. A stomachache, dor de estômago. And a cough, e tosse. It's very silly. Então, a peça é muito boba, very silly. E aí, nós temos outra pergunta muito importante. Vou marcar essa de rosa. What does he look like? Como ele é?
Essa pergunta vocês viram um montão lá naquela historinha que eu falei, né, do Perfect Prince. What does he look like? What does she look like? Essa pergunta, galera, é para perguntar como que alguém é, sobre descrições físicas. Então, olha o que ele responde. Normally, então, normalmente, he's got short fair hair. Ele tem o cabelo short, que é curto, e fair, que é loiro. Então, normalmente, ele tem o cabelo curto e loiro. He's short and thin. Então, ele é baixo e magro, normalmente. But in the show, mas no show, na peça, he wears a costume. Ele usa uma costume, uma fantasia. He's got a long, curly, black wig. Galerinha, wig é peruca, tá bom? Peruca. Então, he's got a long, curly, black wig. Ele tem uma peruca longa, cacheada e preta. He's got a black mustache. Mustache é bigode. Então, ele tem um bigode preto. He wears a big red hat. Hat é chapéu. Então, tá falando que ele usa um chapéu grande e vermelho. He isn't good looking. Então, ele não é good looking. Ele não é bonito na peça. He looks very funny. Então, ele é muito engraçado fisicamente. Ele parece muito engraçado. Galera, então agora vamos relembrar um pouco do texto que a gente acabou de ver para poder responder essas perguntas aqui a respeito dele, tá bom? Isso aqui tá na página 10 do Activity Book de vocês. Então, podem acompanhar aí comigo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: What's the matter with Ash's dad in the play? Olha aqui a pergunta que eu falei que nós iríamos usar muito a partir de agora, ó. What's the matter with alguém? Então, what's the matter with? Qual o problema com Ash's dad, o pai do Ash, in the play, na peça? Então, lembra que lá no texto estava falando que na peça ele não estava very well, ele não estava muito bem. E ele passava por alguns probleminhas, ele tinha alguns problemas de saúde. Então, he's got, ele tem a cold, a headache, que mais? Acho que toothache, earache, stomachache, and a cough. Que eu me lembre, acho que eram esses, né? Então, a cold, a headache, toothache, earache, stomachache and a cough. Tudo isso daí é o que o pai do Ash tinha na peça. Questão 2. What does he look like? Aqui a outra pergunta que eu falei que nós usaríamos bastante, né? What does fulano look like? Então, como ele se parece, né, normalmente. Poderia ser she, aqui, né, poderia ser ela. What does she look like? Como ela se parece? Poderia ser you. Se fosse you, o does não teria o S, né? Então, ficaria what do you look like normally? Então, como você se parece? Aqui ele está falando sobre o pai do Ash, por isso que ele escolheu he. Então, como ele se parece normalmente? Vamos lá. Ele tinha, né? Então, he's got. Ele tem short fair hair. Ou seja, ele tinha o cabelo curto e loiro. E ele também era baixo e magro, né? Então, ele era short and thin. Baixo e magro. Lembrando que para essas características, né? Baixo e magro, a gente não usa o got, porque são características que nós somos e não que nós temos. Lembra disso da aula passada? Então, he's got short fair hair. Ele tem o cabelo curto e loiro. He's short and thin. Ele é baixo e magro. 3. What does he look like in the show?
como ele se parece, como ele é in the show agora, no show, na peça. Aí são algumas características que ele tem, né? Ele usa uma fantasia. Então, he wears a costume. Ele usa uma fantasia. Como que é essa fantasia dele? Vamos falar da peruca, porque a gente estava falando sobre cabelo, né? Então, a peruca dele, vamos lá, ó. He's got a long, curly, black wig. Então, ele tem uma peruca longa, cacheada e preta. Não era isso? Que mais? Ele usava um bigode preto também, né? Então, he's got a black mustache. Certo. Então, ele tem, né, um bigode preto. Tudo isso para peça. O que mais que ele tinha? Ele tinha um chapéu, né, branco, vermelho, grande e vermelho. Então, he's got a big red hat. Então, ele tinha um chapéu grande e vermelho. Ele tem um chapéu grande e vermelho. E aí fala que ele é muito divertido, né? Que ele tem uma aparência muito divertida, engraçada. Então, he's funny. Ele é engraçado, ele é divertido. Belezinha? Pessoal, na questão 2 agora, nós vamos ler a descrição que tá aqui embaixo, né? E vamos responder, ó. What's the matter with Lily's granny? Então, qual é o problema com a avó da Lily? Lily's granny. Tá vendo esse símbolo aqui, ó, do caderninho? Significa que vocês não vão responder essa parte no livro, vocês vão responder isso no caderno de vocês. Então, ó, qual o problema com a avó da Lily? Vamos ver aqui o texto? Deixa eu pegar meu marcador. Blue. Ó, this is a picture of my granny. Então, essa é uma foto da minha avó. She's tall and thin. Então, ela é alta e magra, a avó da Lily. She's got curly gray hair. Então, ela tem o cabelo cacheado e branco, cinza, certo? And she wears glasses. She wears glasses. Ela usa óculos. Today, she's in bed. Hoje, ela está na cama. She isn't very well. Ela não está muito bem. Agora a gente vai descobrir a resposta para nossa pergunta. Qual o problema com ela? What's the matter with her? She's got a stomachache. Então, ó, she's got a stomachache and a temperature. Então, ela está com dor de estômago e com febre. She's reading a book. Ela está lendo um livro. Pronto, achamos a nossa resposta. Então, ó, what's the matter with Lily's granny? Qual o problema com a vovó da Lily? She's got a stomachache and a temperature. Ok? Aí a questão 3, vocês vão responder, é individual, cada um vai fazer aí no seu livro como vocês preferirem. Então, ó, questão 3. Imagine someone in your family is ill. Ill, pessoal, é doente, tá bom? Então, ó, imagine que alguém da sua família está doente. Draw and write. Então, vocês vão desenhar e escrever. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que a Lily fez aqui, ó, com a avó dela. Então, vocês vão escolher alguém para representar na imagem. Aí, vocês vão desenhar essa pessoa, vão ver por que ela está doente, escolhe aí um dos problemas de saúde que nós estudamos. Depois, vocês vão fazer um pequeno textinho imitando esse mesmo aqui da Lily. Então, ó, this is a picture of... Essa é uma foto de quem? Escreve aqui o nome da pessoa que você escolheu. E aí, você vai falar o que ela tem. Como que ela é? Então, a gente vai colocar em prática agora tudo que a gente aprendeu na aula passada e nessa aula.
Então, começa descrevendo a pessoa, fala como que é o cabelo dela, se ela usa óculos ou não, igual a Lily fez, tá bom? Depois você fala que ela não está muito bem, she isn't very well, ou se for um menino ou um homem, he isn't very well. E aí escreve a doença que você quis que essa pessoa tivesse, tá bom? E aí, galerinha? Gostaram? Conseguiram entender a entrevista? Responder aquelas perguntinhas do final? Espero que sim. Essa entrevista, então, ela vem para relembrar com a gente 2 perguntas que a gente vai usar muito nesse conteúdo e que a gente já tinha visto em sala também, né? What's the matter? Que é, qual o problema com alguém? A gente pode usar para perguntar sobre como a pessoa está se sentindo, se ela está com algum probleminha de saúde. E aí, lógico, normalmente a resposta para essa pergunta vai ser I've got a headache ou I've got a toothache. Enfim, nós vamos responder com problemas de saúde. A segunda pergunta, que também apareceu nessa entrevista e que também é muito importante pra gente, é How does she look like? Ou How does he look like? Como ela é ou como ele é? Essa pergunta nós vamos responder com as physical descriptions, as descrições físicas que a gente aprendeu lá na aula passada e nessa aula também, não é verdade? Bom, e já que eu não me fantasiei desse jeito à toa, vamos dar uma olhada em como ficariam algumas frases a respeito da minha costume, por exemplo, a respeito da minha fantasia. Dá uma olhadinha aí. Okay, so this is me in my costume. I've got a funny hair. I've got a funny makeup too. I've got big green eyes. I've got a fancy dress. Bom, galerinha, então foi isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal, mesmo a teacher passando essa vergonha. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.